Olá todo mundo, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Helena Hashi e hoje a gente vai falar sobre Femme Fatale. Eu achei esse tema super interessante e na realidade foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, da Gabi, então obrigada Gabi por essa sugestão, eu adorei. E mais especificamente a gente vai falar primeiro sobre o que é Femme Fatale, o que é esse conceito, o que ele significa, como você pode ser uma Femme Fatale no seu dia a dia. E aqui, como vocês sabem, eu gosto de dar dicas práticas do dia a dia, de como a gente pode se tornar a nossa melhor versão, uma mulher mais poderosa, mais dona de si, mais independente, mais sensual. Então eu dou essas dicas aqui no canal, eu faço análises de personagens, análises de música, mas justamente com esse foco na prática, do que a gente pode fazer para se aprimorar, pra gente conseguir se tornar mulheres mais poderosas e tudo isso que eu falei. Eu achei que seria muito interessante a gente analisar as Femme Fatales do cinema, enfim, da história, porque são arquétipos que nos ajudam a conduzir a nossa verdade e a potencializar o nosso jeito de ser e todos os nossos pontos positivos como mulheres, enfim. Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu adorei essa sugestão. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A expressão femme fatale literalmente significa fêmea fatal, em francês. E uma mulher fatal é um arquétipo muito utilizado no cinema desde muito tempo, na literatura também. Está presente até hoje nas diversas expressões de arte que a gente encontra por aí. Uma das expressões artísticas mais comuns associadas às femme fatales seriam os filmes noir. Esse gênero cinematográfico surgiu na década de 40 como uma forma de categorizar os filmes que tinham características específicas, como personagens dúbios, histórias investigativas e as famosas femme fatales. Em geral, os filmes noir são filmes investigativos, caracterizados por uma fotografia carregada, então tem bastante contraste entre preto e branco. Os ambientes são ambientes escuros, são muitas sombras envolvidas nesses ambientes. O contraste entre o claro e o escuro reflete muito a ambivalência dos personagens presentes no filme, que não são nem bons o suficiente para serem heróis, mas também não são caracterizados como vilões. E esse contraste se estende para Femme Fatale, que é uma figura tão complexa que a gente não consegue caracterizar como sendo boa ou má. Ela é simplesmente ela e tem uma essência própria e muito profunda, muito misteriosa. A gente pode encontrar femme fatales desempenhando basicamente o papel de vilãs do cinema, mas elas também podem agir como heroínas nos papéis principais. E o que é interessante justamente nesses tipos de personagem é que elas transitam muito bem entre esse contraste do bem e do mal. Eu já falei aqui do poder dos contrastes, mas eu acho que as femme fatales carregam esse ar de mistério, de contradição, de bem e de mal muito bem. Eu acho muito interessante esse arquétipo porque, de certa forma, ela é além do comum. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, ao longo da história, a gente sempre associa o papel da boazinha, né, da ingênua da história, como a mocinha. Então, por exemplo, é a donzela que vai esperar o príncipe encantado. Normalmente, nessas histórias, a mocinha é sempre vista como a mais frágil, como a mulher indefesa que precisa de um homem para se salvar. E tudo isso é legal, eu também acho que existem várias donzelas que são interessantíssimas e que a gente pode sim utilizar como arquétipo na nossa vida. Porém, as femme fatales, elas têm algo que a donzela não tem. Elas têm uma força maior, uma força ativa maior. Elas são independentes. E por isso que elas são tão interessantes. E justamente elas são utilizadas muitas vezes como contraponto dessa personagem ingênua, dessa mocinha indefesa. Muitas vezes é esse contraponto, é esse agir de maneira independente que gera ainda mais a atenção dos homens, porque muitas vezes o que a gente enxerga nos filmes e na literatura é que essas mulheres justamente torturam o homem da relação. Justamente, fêmea fatal, né? Já diz o nome. Mas por que elas torturam? Porque muitas vezes elas negam o afeto deles. Muitas vezes elas dizem que não precisam deles, o que seria o contrário do que a donzela faria. A donzela é um arquétipo extremamente comum nos mitos e nas histórias, e na maioria das vezes ela vem representada por uma jovem inocente, que ainda possui traços infantis, é um pouco ingênua, curiosa, mas ao mesmo tempo alegre, e que anseia muito por um amor romântico, uma aventura inesperada. Ao mesmo tempo é uma personagem que deseja ser resgatada e ser levada para longe dos perigos, é uma jovem pura, delicada, sensível, e nesse contexto o herói seria aquele que deveria resgatar essa donzela e se unir em matrimônio com
com ela. Para Jung, o arquétipo da donzela é a representação do feminino do herói. Ou seja, a donzela estaria ali como uma extensão do homem e, portanto, não existiria por si só. É outra metade do próprio herói. Ela é a imagem que personifica o herói. Se o herói conquistasse o mundo, ela seria a representação da fama que ele teria conseguido por ter conquistado esse mundo. Ela seria o troféu, a confirmação da força desse homem, mas ela por si só não representaria ela mesma. A donzela, de certa forma, é dependente do amor do príncipe, enfim, do rei, do que for. Já a femme fatale, ela carrega uma independência, ela carrega um senso de si que dispensa o afeto. Não é que ela não tenha o afeto na vida dela, não é que ela não procure isso na vida dela. É que ela não precisa daquilo para ser feliz, para ser quem ela é. De certa forma, a Cleópatra, que eu já fiz vídeo de análise aqui para você sobre arquétipos, ela é uma ramificação desse arquétipo da femme fatale, justamente porque ela tem esse feitiço, esse mistério que atiça principalmente os homens e que faz as pessoas se perguntarem o que ela tem de mais, né? O que ela tem que faz as pessoas ficarem fascinadas pela figura dela. Eu acredito que esse encanto da femme fatale está muito ligado à autossuficiência delas. Ao contrário das donzelas, elas são autossuficientes no sentido de não precisarem de homens e se virarem muito bem sozinhas. É aquelas que se bastam e não precisam da aprovação de ninguém para se sentirem completas. Isso acontece porque ela já se sente completa por si mesma. Ela possui em si mesma os dois aspectos, tanto do feminino quanto do masculino. Ou seja, ela não depende de um homem para se completar. E por não depender de um homem para se tornar completa, ela pode dispensá-lo, coisa que uma donzela jamais faria. Então é por isso que muitos enxergam a femme fatale como aquela mulher atraente, sedutora, que teria uma grande probabilidade de causar um desastre na vida do homem que ousasse se envolver com ela. Isso porque ela, por não depender dele, poderia se aproveitar dos poderes de sedução que ela possuiria para conseguir o que ela gostaria de conseguir com ele. Ou seja, se envolver com uma femme fatale envolve um certo ar de perigo, justamente por ela ter essa força equiparada com a do homem. Ela não está abaixo dele, ela não é submissa a ele. Ela está em tom de igualdade. Justamente tudo isso que compõe a femme fatale e faz ela ser tão interessante. Ela tem o ar de donzela, então ela ainda é uma mulher, ela é super feminina, ela tem os atributos femininos, ela tem esse ar de donzela em perigo, mas ela não espera e nem precisa de um homem para salvar ela, ela não precisa ser colocada nessa posição tão passiva diante da vida. Claramente é interessante a gente comentar que existe um ponto negativo desse arquétipo, que é justamente as mulheres que se aproveitam dos homens para fazer chantagem e para manipulá-los de alguma forma, como a gente já falou na Cleópatra, se eu não me engano. Mas a questão é que, primeiro, a gente está ressaltando os aspectos positivos desse arquétipo para você poder utilizar na sua vida, porque são muito positivos. E segundo, tudo isso, essa relação com a questão masculina, tudo isso vem por conta de uma questão histórica, de uma questão de repressão que muitas mulheres viveram. É como se elas estivessem descontando de uma forma acentuada a raiva que elas teriam dos homens. Eu não tô falando que vocês devem fazer isso, claro que não, eu bem pelo contrário, eu não acredito nisso, não sou a favor disso, mas a gente também tem que ver o aspecto cultural, histórico de tudo isso, o porquê que essas mulheres são tão contra isso e porquê que esse ficar contra o masculino, de certa forma, ajuda elas a manter o poder delas. A femme fatale existiu desde o início dos tempos, então desde o folclore, desde muitas culturas atrás, inclusive até nos textos sagrados, de muito tempo atrás existem referências desse tipo de arquétipo. Uma figura interessante pra gente mencionar é a Lilith. A personagem Lilith é uma das representações arquetípicas da femme fatale, e ela faz parte de diversas mitologias. A ligação da Lilith com a noite representa o caráter rebelde dela, que não permite ser dominada ou controlada. A Lilith assume um papel subversivo, porque ela busca autonomia e questiona as ordens impostas. Ela é uma mulher inteligente com a sensualidade aflorada e tem o poder de manipulação, o que torna ela uma personagem com potencial destrutivo. E por isso ela se enquadra muito na imagem da femme fatale, porque ela é considerada por muitas culturas demoníaca, justamente por não se submeter às ordens sociais
e de certa forma estar associada à destruição. Então, pra gente resumir, o arquétipo da femme fatale traduz essa liberdade feminina. É algo que mistura perigo, força, sensualidade, o desafiar dos padrões estabelecidos, e de certa forma é uma figura transgressora porque ela desafia os padrões impostos. Então é aquela mulher que ela não vai se contentar com o que disseram que era para ela ser, justamente porque ela rompe com esse estereótipo feminino ligado à pureza, à santidade. O que, mais uma vez, eu não acho que é uma coisa necessariamente ruim você associar o feminino à pureza, à santidade, tudo isso. Mas é muito interessante quando a gente consegue intercalar esses contrastes em uma só pessoa, porque isso traz mais poder. É como se essas figuras tivessem o yin e yang muito bem integrado, e eu já falei sobre isso aqui no vídeo da Cleópatra, vai assistir sobre yin e yang depois, se você quiser saber sobre. Esse estereótipo feminino ficou muito em voga no cinema nos anos 40, e justamente a gente enxerga nessas femme fatales esse glamour antigo, esse toque de glamour antigo, principalmente nas vestimentas. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Primeiramente, pra gente resumir e pra gente entender como a gente pode aplicar um pouco desses conceitos na nossa própria vida para nos tornarmos também femme fatales do cotidiano, a gente tem que entender que uma femme fatale é constituída principalmente por dois fatores. Primeiro fator é a aparência, querendo ou não, ela dá muito valor à aparência no sentido de se cuidar, no sentido de sempre estar bem vestida, de se sentir confiante. E aí que tá o ponto. É mais por se sentir confiante, se sentir capaz que ela dá valor a essa questão da aparência do que pela aparência em si. Porque a gente sabe que a forma como a gente se veste, a forma como a gente se mostra para o mundo, reflete muito quem a gente é interiormente. E como essa femme fatale é poderosa, ela quer esbanjar esse poder, é claro que a aparência dela refletiria isso que ela já é internamente. Então aqui eu não tô falando de parecer com um determinado estilo, a gente vai falar sobre como você poderia ativar esse arquétipo e se vestir de determinada maneira para se tornar mais próxima do que seria uma femme fatale, mas tenham em mente que isso não é o ponto principal, não é você se parecer com uma determinada pessoa ou se vestir de uma determinada forma, é você utilizar essas características para poder ficar mais próxima desse arquétipo, que no fundo é se sentir poderosa. Vocês entendem? Então o foco principal não é a vestimenta, mas isso pode ser utilizado como ajuda para a gente conseguir o nosso objetivo. O segundo fator que constitui uma femme fatale é a mentalidade dela. Não adianta nada você ter a aparência perfeita, digamos assim, que cabe super numa femme fatale, se você não tem a mentalidade que vem associada a esse arquétipo. Então não adianta você, por exemplo, estar toda vestida com as roupas certas, com o vestido coladinho preto e tudo certo, se você é insegura por dentro, se você acha que você não merece ser amada, se você não se acha uma pessoa forte, uma mulher forte. Vocês entendem? Então por isso que essas duas coisas têm que estar associadas. Agora a gente vai partir para a parte prática. Como é que você pode ativar isso, essa femme fatale dentro de você? A gente vai discorrer sobre algumas coisas que você pode fazer que são práticas, ou seja, que você já pode começar a implementar no seu dia a dia. Olha que legal. Você vai terminar esse vídeo, assistir tudinho e você já vai começar a poder aplicar isso no seu dia. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre as roupas, como você se apresenta para o mundo, que eu falei que é um pilar importante. Uma peça-chave das femme fatales são aqueles vestidos que super ficam bem no corpo, sabe? Que se ajustam bem no seu corpo, geralmente pretos, elas amam usar preto. E são aqueles vestidos justos, mas sem ser vulgar. São aqueles vestidos que marcam o corpo, mas ao mesmo tempo são talvez mais compridos, então não ficam tão curtos, e o que dá um aspecto um pouco mais elegante. Tudo isso, gente, adapte para sua realidade. Mas se você for ver as referências nos filmes que a gente falou, que a gente comentou, você vai ver que o padrão é mais ou menos parecido, é mais ou menos esse. Então, se você quer parecer como uma femme fatale, essas são as dicas. Eu sempre falo isso aqui, mas existe uma linha muito tênue entre você ser sensual e você ser vulgar. Existe uma linha tênue entre isso aí, e a femme fatale sabe muito bem navegar entre essas linhas. É o famoso sexy sem ser vulgar. Eu particularmente adoro esse estilo, é um estilo um pouco Kim Kardashian para quem tá familiarizado. Você utiliza peças que valorizam o seu corpo, mas ao mesmo tempo você ainda tem classe, você ainda tem uma postura. Outro ponto essencial para as femme fatales é a maquiagem. E mais uma vez, elas sabem ser sensuais, mas sem ser vulgar. É óbvio que a gente tem as referências dos filmes antigos e dessas musas inspiradoras, e elas utilizavam muita maquiagem nesses tempos, então é óbvio
que a nossa análise vai estar enviesada por conta disso, mas o que é interessante a gente entender aqui é a essência do que isso quer dizer, do que significa a maquiagem, do que significa as roupas que caem bem no corpo. É justamente aquilo que a gente tinha comentado antes, é o poder, é você se sentir bem. Se você se sente confiante o suficiente sem utilizar maquiagem, você não precisa utilizar uma maquiagem para ativar esse arquétipo. Você pode se sentir bem sendo quem você é. Porém, a maquiagem, os acessórios, os ornamentos, tudo isso ajuda você a você se colocar nessa posição mais poderosa, principalmente se você não se sente ainda nesse lugar de poder. Esses acessórios externos podem te ajudar nisso, a fazer você se sentir mais confiante. E uma femme fatale, como a gente já falou, precisa ser confiante. E as roupas expressam essa confiança, querendo ou não. Mas não é só de aparência, não é só de joias, de vestidos, de maquiagem que uma femme fatale se faz presente, como a gente já comentou. É preciso existir a mentalidade certa para que você se torne uma femme fatale. De nada adianta você fazer toda essa produção se você não se sente digna disso tudo. O que eu quero dizer? Que você precisa se sentir poderosa, você precisa estar no seu lugar de poder para poder emanar isso para o mundo. Então, outro ponto importante para a gente discutir é a independência das femmes fatales. Para ser uma femme fatale, você precisa depender de si mesma e não dos outros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não deve depender de circunstâncias externas para se sentir poderosa, para se sentir confiante. Depender de homens, de amigos, de... enfim, qualquer que seja esse algo externo, você não pode depender disso para se sentir confiante. Porque uma femme fatale, ela é confiante não por conta dessas coisas, não porque os homens validam ela, não porque ela se sente bonita. É óbvio que essas coisas ajudam, mas elas não são um fator decisivo para você se sentir confiante. Então, por isso que eu digo aqui, não deixe de se tornar uma pessoa culta. Uma femme fatale, ela é interessante porque ela não é só um rostinho bonito, ela é uma pessoa que estuda, que sabe sobre coisas, é interessante porque ela se interessa por assuntos, ela sabe sobre a vida. Que não importa muito exatamente qual assunto você é especialista ou qual assunto você escolhe estudar. O que importa é que você se dedique a algum objeto de estudo, que você realmente busque se aprimorar, se tornar uma pessoa culta de alguma forma. E o bom é que você pode escolher algum assunto, não precisa ser um assunto específico, determinado. Mas só do fato de você estudar, de você se tornar uma pessoa interessante, que tem algo a oferecer, isso já vai te diferenciar e já vai fazer você ficar mais perto da sua femme fatale em potencial. Outro ponto interessante para você fazer é justamente se inspirar em outras pessoas, em outros modelos de femme fatale que você acha interessante. Então, uma ótima coisa para você fazer é você maratonar filmes antigos com essas referências. Aqui eu vou passar algumas referências para vocês de atrizes interessantes que expressam esse lado femme fatale com muito poder, com muita sensualidade, mas você também pode se sentir livre para pesquisar isso, procurar referências de outros filmes. Existem também as femme fatales da atualidade, e eu também vou comentar sobre isso, mas é interessante que você busque se aprimorar, que você busque esse estudo, que você esteja constantemente se inspirando nessas mulheres, na forma de andar, na forma de ser, na forma de agir. E eu acho que um dos melhores meios de fazer isso é você realmente procurar em filmes, em referências, o jeito de andar, o jeito que ela se porta, o jeito que ela responde, o tom da voz, a forma como se veste, tudo isso vai ajudar você a criar essa persona. Agora eu vou passar para vocês uma lista de referência de algumas femme fatales que eu acho super interessantes da gente explorar. Sharon Stone em Instinto Selvagem, Jessica Rabbit, do filme Uma Cilada pra Roger Rabbit, que eu sei que vocês querem que eu faça análise e eu vou fazer também. Apesar de ser em desenho animado, ela é um padrão clássico de femme fatale. Angelina Jolie, no filme Senhor e Senhora Smith. A Mulher Gato do cinema, então tem a Michelle Pfeiffer, que também personifica muito bem esse arquétipo da femme fatale. Também teve recentemente a Zoe Kravitz, que eu também acho que foi super bem no papel e que personifica muito bem a femme fatale. A nossa querida Maddie, de Euforia, também tá nessa lista. Eu já fiz vídeo analisando ela, então você pode olhar depois e conferir. E Megan Fox, especialmente no filme Jennifer's Body, que eu sei que vocês também querem análise, que eu vou fazer assim que possível. Outro ponto interessante também é a questão do glamour. Uma femme fatale é sempre glamurosa. Não importa onde ela esteja, importa que ela está com ela mesma. Muitas vezes a gente escolhe se arrumar para eventos, para situações sociais que a gente considera importantes ou para se encontrar com alguém especial, com um crush, com os amigos, mas a gente se esquece da nossa própria companhia. E a gente acaba se esquecendo de ter
essa relação com a gente mesmo, de se sentir bonito, de se olhar e sentir esse glamour interno. Uma femme fatale pode até pecar pelo excesso, mas nunca pela falta. Ela tá sempre arrumada. Ela se cuida. Ela valoriza a presença dela, nem que ela esteja sozinha com ela mesma. Então, lembrando, ela é sempre muito bem perfumada, com roupas bonitas, ela se mostra interessante para as pessoas, ela é interessante, ela é culta, ela não é vulgar. Todas essas características compõem uma femme fatale.